Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou Cristiano Oliveira, para você que não me conhece, e tô chegando para falar do empate do Inter, do fiasco do Inter dentro de casa, que não conseguiu sair do 0-0 contra o Always Ready da Bolívia. Antes de entrar na análise desse jogo, quero falar duas coisas rápidas. A primeira, não dá, num jogo como esse, em que os adversários são tão disparelhos tecnicamente, não dá para não ser resultadista. Isso é, não dá para analisar apenas o número, a estatística, o gráfico, as avaliações numéricas, os dados, sem considerar que o jogo foi 0-0 contra o Always Ready. Não dá para desconsiderar esse resultado que foi sim vexatório do Inter dentro de casa. E a segunda coisa também breve é a seguinte: nesse grupo B da Libertadores, ninguém merecia se classificar. O Always Ready é uma equipe horrorosa, o Deportivo Táchira é um time pavoroso, o Olímpia foi absolutamente incompetente nessa fase de grupos e o Internacional jogou uma bola curtíssima nesse grupo B da Libertadores. Ninguém merecia se classificar. Mas o Inter passou e vamos ao jogo. Empate 0-0 com o Always Ready, campinho na tela. O Inter começou desse jeito, o mesmo esquema que entrou em campo no Grenal. O Rodrigo Lindoso, que você está vendo ali no meio, entre os zagueiros, tinha sempre aquela movimentação de ser um cara por vezes atrás da linha de zaga, por vezes na frente. É um 3-4-1-2, vamos pro tatiquês rapidinho, mas se você pegar esse mesmo desenho e colocar o Lindoso um pouquinho à frente, baixar os laterais, vira um 4-4-2 com losango no meio campo, tá? Em várias vezes foi assim, em vários momentos foi assim o funcionamento do Inter. Qual é a ideia? Qual é a teoria? Qual é a tese? Saravia e Léo Borges bem abertos, dando amplitude, dando espaço no meio para o Inter conseguir trabalhar com o Edenilson, com o Nonato, com o Taison à frente deles, para o Taison ser o enganche, como dizem os argentinos, para o Taison ser o articulador por trás de Palácios e de Thiago Galhardo. A tese era essa, e o Inter até que não começou o jogo mal não, só que o placar não foi modificado, o gol não saiu, o Inter perdeu algumas oportunidades jogando desse jeito, e o Miguel Ramírez achou por bem modificar, trocar a escalação do Inter, a formação tática do Inter, e mudou, chegou a jogar em 4-3-3 em algum momento, mas terminou a primeira etapa jogando dessa forma, uma espécie de 4-2-3-1, espécie porque era meio capenga, o Taison partia da esquerda, por vezes estava no meio, o Palácios invertia, o Nonato às vezes alinhava com o Edenilson, às vezes projetava, mas foi mais ou menos isso aqui que o Inter terminou o primeiro tempo e começou o segundo também. E foi um momento problemático do Inter no jogo. Nem toda mudança ela é para melhor, essa mudança aqui foi para pior. O Inter começou o jogo razoavelmente bem, eu diria, e depois dessa mudança o nível do Inter despencou. O Inter não conseguiu manter aquele mesmo nível, que já não era dos melhores, depois que modificou o esquema, começou a mudar o desenho, com a ideia, com o objetivo de confundir o Always Ready, mas na prática quem se confundiu foi o próprio Internacional. A prova disso, troca aqui do lado, é o posicionamento médio do Inter, o mapa, o gráfico é feito pelo aplicativo SofaScore, e esse posicionamento médio do Inter no jogo, ele mostra claramente uma saída de 3, tem os numerozinhos aqui, você vê o 14 que é o Lucas Ribeiro, entre ele e o Cuesta que é o 3, tem ali o 19 o Rodrigo Lindoso, você vê o Edenilson que é o 8, Nonato 33 saindo um pouco mais, o Taison que é o 10 movimentando por trás, o 16 que é o Palácios na frente tentando se movimentar, mas funcionando entre aspas como um apêndice do time, e o Galhardo que é o 17 que deveria estar lá com o 16 na frente Palácios, estava lá atrás, voltando para buscar o jogo atrás do próprio Taison, porque a bola não chegava. E aí você observa nesse desenho também, ou nesse gráfico também, que os dois laterais do Inter, ou alas, o Léo Borges, que é o 36, e o Saravia, que é o 26, eles não deram a amplitude que o Inter precisava. O que é amplitude, pessoal? Alargar o campo. Imagina um cidadão em cima da linha lateral direita, um cidadão em cima da linha lateral esquerda. Isso é amplitude, alargar o campo.
Agora, olha onde é que estavam Saravia e Léo Borges. Eles não conseguiram alargar o campo. Isso que eu acho que o Saravia foi bem, talvez tenha sido o melhor jogador do Inter junto do Lomba. Pasmem, se não fosse uma defesa cara a cara do Lomba, o Inter perderia o jogo pro Always Ready dentro de casa. Esse foi o Internacional. Jogou pouco, jogou muito pouco. E deixa eu voltar aqui para o centro da tela para falar de duas respostas do Miguel Ángel Ramírez na coletiva. Eu anotei aqui duas respostas que eu considero preocupantes. Ele disse que vê muita evolução no Inter. Não pouca, mas muita evolução no Inter. Eu confesso que eu não vejo. Eu acho que dá para cobrar o Miguel Ramírez, tá? Já são 17 jogos no comando do Inter, tá na hora de cobrar o Miguel Ramírez sim. Cobrar é uma coisa, ser definitivo é outra. Cobrar é uma coisa, querer demissão é outra, bem diferente. Eu tô falando de cobrança. Isso dá para fazer. No começo era 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos, 5 jogos, 8 jogos, 10 jogos, 15, já são 17. Já dá para fazer uma cobrança assim. Eu não enxerguei essa evolução que ele mencionou no Inter, não. E a outra resposta dele que me preocupou muito foi que ele disse que o Inter controlou o jogo. E não, o Inter não controlou o jogo. O Inter controlou a posse da bola. O Inter teve 77% de uma posse de bola que em boa parte do jogo ela foi uma posse de bola que não teve resultado. Uma posse de bola de um lado para o outro. Eu cheguei a brincar, estava comentando o jogo na Rádio Guaíba, que o Rodrigo Lindoso, por exemplo, entre os dois zagueiros, ele brincava de ioiô. Pegava a bola, esticava na direita, voltava, esticava na esquerda, voltava, esticava para lá, voltava, esticava para cá. Brincando de ioiô de um zagueiro para o outro é não sair do lugar. É uma posse de bola que não tem fertilidade. É uma posse de bola que não te produz muita coisa. Então o Ramírez, ele dizer que o Inter controlou o jogo, eu sou obrigado a discordar. O Inter controlou a posse de bola, não o jogo. E aí, para fechar, pessoal, eu quero dizer o seguinte. De novo, cobrança é uma coisa, querer demissão é outra. Ser definitivo é uma coisa diferente. O que eu estou fazendo aqui é uma espécie de cobrança, é uma espécie de alerta, mais do que cobrança, alerta para o Internacional e para o seu técnico Miguel Ángel Ramírez. A teoria que eu entendo, que eu acho legal, que eu gosto, ela não está sendo refletida na prática. Esse é o problema. O que eu estou achando do Miguel Ramírez até agora é que ele quer implementar no Inter um modelo de jogo, um estilo de futebol, uma metodologia, uma filosofia de jogo de futebol que o Inter não tem matéria-prima para fazer. Eu acho que a prática ela não está respaldando a teoria. E aí dá problema. Aí liga o alerta. Porque a apostila ela não pode ser mais importante do que a grama. O livro, ele não pode falar mais alto do que o gramado te mostra. Esse equilíbrio o Inter tem que encontrar. Até agora, não encontrou. Pode encontrar daqui para frente? Pode. Tem um bom time, tem um bom grupo, tem um bom técnico. Só que esse bom time, esse bom grupo e esse bom técnico, eles precisam se entender. Até agora, essa liga não aconteceu. Se você chegou até aqui, imagino que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, peço para que você se inscreva no canal. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo e deixa o like. Isso ajuda bastante. Valeu!